Olá, eu vim falar aqui para vocês hoje sobre endocrinologia. Nos últimos tempos, vocês repararam que o uso de hormônios tem ficado banal. Hormônio que é vendido em farmácia ou conseguido no mercado negro tem uma finalidade que é a finalidade terapêutica. Mas os hormônios têm sido muito utilizados nos últimos anos também para fins estéticos e de desempenho físico. Hoje parece que há mais pessoas comuns praticantes de exercício usando hormônios do que os próprios atletas. E o uso de hormônios é doping. Os hormônios, vários deles, estão na lista de agentes dopantes da UADA, que é a Agência Mundial Antidoping. Mas hoje existe uma oferta muito grande por alguns profissionais de saúde e, em contrapartida, a busca pelas pessoas, buscando vigor, aumento da libido, melhora do desempenho físico, aumento da massa muscular, etc. Bom, alguns anos atrás eu estudei fisiologia, e uma das sub-áreas da fisiologia é a endocrinologia. Eu estudei bastante endocrinologia porque era do meu interesse, os hormônios que regulam o metabolismo e também os hormônios sexuais, como a testosterona, por exemplo. Então, os hormônios utilizados hoje, a gestrinona e a oxandrolona, por exemplo, são hormônios semelhantes à testosterona que o homem produz naturalmente e a mulher também, porém em menor quantidade. Bom, mas eu vim falar uma das informações importantes que quem não estudou fisiologia provavelmente não sabe, é sobre o feedback negativo. O que significa isso? Para que nossos testículos, no caso dos homens, secretem a testosterona, e os ovários também produzam um pouco de testosterona na mulher, pequena quantidade, há um estímulo. Esse estímulo vem lá de uma estrutura do sistema nervoso chamado hipotálamo. O hipotálamo secreta um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio chega até a hipófise, que fica logo abaixo do hipotálamo, que é chamada de glândula-mãe, porque ela secreta vários hormônios. Entre eles, as gonadotrofinas, que são LH e FSH. Esses dois hormônios saem aqui da base do cérebro e chegam lá nas gônadas, que são os testículos e ovários. E daí essas glândulas sexuais secretam a testosterona, progesterona, estrógenos, etc. Bom, mas o que acontece quando eu aplico ou ingiro um hormônio sexual semelhante à testosterona, por exemplo, ou semelhante à progesterona? É o princípio dos anticoncepcionais. Eu desregulo esse eixo, que é o eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. O que acontece? Quando meu organismo percebe que eu tenho um hormônio e até numa quantidade mais elevada, ele deixa de secretar o hormônio natural. Para isso, o que acontece? O hipotálamo e a hipófise ficam inibidos. Então, o que vai acontecer? Se eu estou injetando um hormônio, qualquer um deles, que seja semelhante à testosterona, seja bioidêntico, sintético, qualquer um deles, eu tendo esse hormônio, o meu corpo vai entender que ele não precisa secretar mais. Esse é o feedback negativo. Então, o que acontece com o meu testículo? Ele deixa de trabalhar, deixa de produzir espermatozoides, eu fico estéril, pelo menos temporariamente, e deixa de produzir a testosterona. Na mulher, acontece a mesma coisa, mesmo sendo um hormônio masculino, que é o que as mulheres têm usado, também por questões estéticas, de vigor, de libido, etc. A secreção fica inibida. Então, tanto os testículos como os ovários atrofiam, diminuem de tamanho, ficam com uma hipofunção. Bom, isso até cessar o uso do hormônio, aquele implante, aquela injeção ou aquela cápsula que é ingerida oralmente. E daí, os testículos voltam a funcionar normalmente, os ovários voltam a funcionar normalmente, pode levar um tempo. E eles podem voltar a não funcionar perfeitamente como funcionava.
Porque o controle hormonal é muito preciso, muito fino, praticamente perfeito, se não perfeito na maioria das pessoas. Só que quando eu coloco algo exógeno, né, e principalmente numa dose suprafisiológica ou farmacológica, né, além do que eu preciso realmente, eu estou interferindo nessa precisão. Então, o que acontece é que nós estamos atrapalhando o funcionamento não só lá dos testículos, como de outras glândulas que regulam os testículos e os ovários. Por isso, é perigoso, é temeroso você usar doping, né, com algumas finalidades que por vezes não justificam. Na verdade, nenhuma finalidade, nenhum fim justifica o uso do doping. Essas substâncias estão na lista lá de agentes dopantes por 2 motivos. Um deles é que aumenta o desempenho de forma artificial e antiética. E o outro motivo é que fazem mal à saúde. Então, essa modulação hormonal, como se diz, né, o profissional consegue modular a concentração de hormônio. Ele dá uma dose, mede, faz a determinação da concentração, acompanha, aumenta a dose ou diminui a dose e vai modulando a dose. Mas não é possível modular os efeitos, tanto os efeitos que se esperam, né, que são os benéficos, como os efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais vão variar de uma pessoa para outra, né? Esses efeitos podem ser mais ou menos graves. E esses efeitos, inclusive, podem acontecer, né, não em curto prazo, enquanto está usando, mas pode acontecer em médio e longo prazo, mesmo após ter sido cessado o uso desse hormônio. Então, é hora de pensar bem. Nós temos uma concentração, o homem tem uma concentração de testosterona que varia de 300 a 1000 nanogramas por decilitro. Né? Se eu, por exemplo, tivesse concentração de 400, quer dizer que minha concentração está baixa? Não, ela está dentro da faixa da normalidade. A mulher tem a concentração que varia de 12 a 60, é cerca de 25 vezes menor do que a do homem. Isso é normal também. Se a mulher tiver a concentração de 12 ou 13, quer dizer que está baixa? Não, está normal. Está normal para aquela pessoa. Quando você tenta aumentar de forma farmacológica essa concentração, você está interferindo no funcionamento. Isso pode não ser bom. Bom, esses hormônios também, alega-se que eles dão mais vigor e melhoram a longevidade, principalmente as pessoas que já passaram da meia-idade, estão na senescência, vão trazer mais vigor e melhorar todos os aspectos, né? A motivação, tudo mais. Porém, quando você toma hormônio e suas glândulas ainda estão funcionando normalmente, você está dando uma pausa nas suas glândulas. E dependendo da sua idade, elas podem não voltar a funcionar. E daí você vai depender desse hormônio, se você tem 40, 50 anos, você vai depender desse hormônio externo, exógeno, pelo resto da sua vida. Já pensou nisso? E, consequentemente, você pode ter efeitos colaterais em razão disso daí. Esse uso de hormônio vai ser o que se chama de um jogo infinito. Você vai estar nesse jogo a vida inteira, né? Sempre dependendo das doses. Além desse hormônio não ser muito barato, né, desse procedimento não ser muito barato, né, acessível para todos, não é recomendável. Existem alguns casos específicos, é claro, por isso essas drogas estão no mercado. Se vocês procurarem as reportagens desde o ano passado, já começaram a surgir reportagens sobre os efeitos deletérios, prejudiciais do uso de implantes, do uso de hormônios, né? Que já existia na literatura há muito tempo, mas era mais restrito aos atletas profissionais e atletas amadores. Bem, esse é o recado, né, sobre a endocrinologia. As 2 informações eram sobre esse feedback negativo. Acredito que você possa ter entendido um pouco sobre o que é, e esse jogo infinito.
quando você deixa de usar o hormônio, suas próprias glândulas, as gônadas, não vão compensar isso. Então, se você não continuar usando hormônio, você vai perder esses efeitos. Você pretende continuar usando esses hormônios por quanto tempo? Precisa pensar sobre isso. Então, se não é uma ilusão passageira, uma ilusão temporária apenas. Pense sobre isso. Me acompanhe lá os textos sobre endocrinologia, sobre metabolismo, saúde, longevidade, na revista Domingo, do jornal Imparcial. Até a próxima!